Glória a Deus. Então vamos dar início com a mensagem dessa noite, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento, iluminação, revelação, discernimento, que nos aireou estudar e nos capacite para compreender tudo aquilo que Deus quer comunicar conosco nessa noite, segundo a sua gloriosa vontade, para a para nossa alegria. Nós pedimos, Senhor, fala conosco, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, o Senhor nosso Deus nos declara assim em sua palavra: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Glória a Deus. Então nós queremos conversar hoje sobre o propósito de Deus com a criação do homem. Qual seria, ou qual é o principal, ou quais são os principais propósitos para que Deus assim nos tivesse criado a humanidade, os homens, a mim, você, a todos nós, no passado, no presente e no futuro, os que estão por vir à vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui nós já temos um princípio para compreendermos. Deus nos fez à sua imagem e à sua semelhança. Então nós fomos criados de acordo com aquilo que Deus planejou para sermos imagem dele, semelhança dele. E nós tivemos já a vinda do Senhor Jesus, Deus e homem, vivendo como homem aqui na terra. Ele, como sendo Deus, Filho de Deus, o unigênito de Deus, deixou a sua condição de Deus lá no céu, para nascer e vir viver como homem aqui na terra, nascido de mulher, vivendo como homem, assim como eu, como você, com uma diferença, dentre outras coisas, a principal diferença entre nós é que ele nasceu sem pecado. Por isso mesmo, para nascer sem pecado, houve a necessidade de que ele fosse gerado diretamente pelo próprio Deus, por Deus o Pai, através da ação e do poder do Espírito Santo. Então ali houve a fecundação de uma forma sobrenatural, que nós não conseguimos entender, não sabemos explicar, porque também não entendemos. O que a Bíblia relata é que o Espírito Santo envolveu a Maria, e aí ela ficou grávida. Glória a Deus. Então, depois Jesus nasceu como um homem perfeito, viveu como um homem perfeito, nunca pecou, nunca desobedeceu, e depois ele retornou para o céu, para a glória, e retomou a sua condição de Filho de Deus Filho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse plano original de Deus, nós já falamos disso, temos falado muito ultimamente. Vamos repetir algumas coisas, só para dar um contexto na mensagem. Foi em princípio frustrado, parcialmente frustrado, porque os planos de Deus, a bem da verdade, não podem ser frustrados. Tanto assim que ao Senhor Jesus vir e se tornar o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o plano já foi restaurado em parte. Nós falamos numa das últimas mensagens que o que falta agora para os salvos é recebermos um corpo glorificado, e aí não vamos permanecer na terra, iremos subir como a noiva, e o noivo é o Senhor Jesus, que virá buscar a sua noiva, a sua igreja, e vamos nos encontrar com eles nos ares e vamos viver eternamente no céu. Essa eternidade existe também aí um parênteses, porque há a previsão, vamos dizer assim,
a determinação de Deus de restaurar aquele plano, ou seja, o homem vai voltar no futuro, bem longe, bem distante, não sabemos quando, a morar na terra, mas aí serão novos céus e nova terra, outra situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler em Gênesis, no capítulo 2, verso 25, para dar seguimento na mensagem. Diz-nos assim, Gênesis 2, 25: o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Nós comentamos também, se eu não me engano, na última mensagem, no último culto, que eles possuíam um corpo também de glória, eles possuíam um nível de glória, e o seu corpo então era um corpo glorioso, por isso também que eles não se envergonhavam, não tinham do que se envergonhar, a bem da verdade. Vamos agora para Gênesis 3, vamos ler do 7 ao 9, Gênesis 3, do 7 ao 9. Então os olhos dos dois se abriram. Quais dois? Adão e Eva. E perceberam que estavam nus. Olha aí, já houve uma mudança. Perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? Onde é que estás? Glória a Deus. Então essa pergunta, ela já também nos indica que a consequência, uma das consequências da desobediência e consequentemente o pecado que foi consumado através da desobediência, de não comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles comeram, seduzidos que foram, enganados que foram por Satanás, eles agora passaram a se esconder de Deus. Se antes Deus vinha toda a viração do dia, aquele horário entre o final da tarde e o início da noite, Deus vinha nessa faixa. Quando fala vespertino, é essa mudança. E aí vinha conversar com eles, vinha ensiná-los. A gente não sabe exatamente o que Deus fazia, mas com certeza, se nós pararmos para pensar um pouco mais, e nós lemos no início que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Se Deus criou o homem para ser semelhante a ele, o que Deus então vinha fazer ali no jardim? Conversar e ensinar. Porque se um filho quer se tornar semelhante ao seu pai ou aos seus pais, ele precisa aprender com seus pais. Aprender o quê? Aprender um padrão de comportamento semelhante. Nesse sentido, a própria palavra nos diz que as escrituras sagradas foram inspiradas por Deus, escritas por homens, mas inspiradas por Deus. Toda a escritura, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, foi inspirada por Deus para nos ensinar a maneira como nós devemos viver, a maneira certa segundo Deus, não segundo nós pensamos ou achamos. Então, com certeza, nós podemos deduzir que Deus vinha ensinar a eles como que eles deveriam viver, como que eles deveriam se comportar, como que eles deveriam cuidar dos animais, do jardim, dentre tantas outras coisas. E daí, eles não tinham nenhum constrangimento, não tinham nenhuma preocupação, nenhum pudor, nada os impedia de ter esse relacionamento com Deus. Depois que pecaram, passaram a se sentir vergonha. O pecado realmente produz vergonha, quando a pessoa ainda tem a consciência, a não ser, é claro, aquelas pessoas que já tiveram a sua consciência cauterizada, já não sentem mais nada, pecam e tanto faz. Quanto mais pecar, talvez mais
gosta, mas acha bom. Mas a pessoa, quando ela ainda tem um relacionamento com Deus, ela ainda não está totalmente afastada de Deus, separada de Deus, ela tem uma consciência que é o próprio Espírito Santo que nos constrange para que assim possamos nos arrepender, reconhecer o nosso erro e nos arrepender. Então eles começaram a sentir isso por causa do pecado e quiseram se esconder de Deus. Não tinha por que se esconder antes, mas agora passaram a ter, por causa do mal que havia entrado neles, por causa da desobediência o ato de desobediência que eles praticaram, que eles cometeram. Então ali houve já uma mudança no relacionamento entre eles e Deus. E nós, a partir daí, toda a descendência de Adão e Eva já nasce corrompida pelo pecado e nasce com essa luta interior que o apóstolo Paulo nos ensinou e nos ensina, que é a luta do Espírito contra a carne, ou a natureza divina que vem sobre nós depois que nascemos de novo, aquilo que é próprio de Deus, contra a natureza terrena que já está contaminada pelo pecado, e a tendência dela é desobedecer a Deus, é fazer o que é mal. Perante Deus, a bem da verdade, quem peca faz o mal para si mesmo, e também, é claro, pode e sempre prejudica também os outros, porque imagina você que tem uma família cristã, os pais são cristãos, um filho começa a pecar, é claro que vai prejudicar os pais, vai entristecer, pode até, de tanta tristeza, pode até adoecer, enfim, tantas coisas que podem decorrer. Todas as coisas que são consequências do pecado são más, coisas más, são coisas prejudiciais, e não foi assim que Deus planejou para nós os homens. Glória a Deus. Então, depois que o homem peca, normalmente algumas tipos, naturezas de comportamento são manifestos. Em primeiro lugar, a pessoa pode pecar por ignorância, ou seja, a pessoa ignora a lei de Deus, ignora os mandamentos de Deus, ignora aquilo que Deus nos ensina como padrão que Ele quer que nós adotemos para viver. Outro aspecto, por imaturidade ou fraqueza espiritual, a pessoa que nasce de novo e não se dedica, não se empenha, não se esforça para crescer espiritualmente, quer ficar sempre como uma criancinha espiritual, como um bebezinho. Nós já falamos também sobre isso. Comparativamente, a pessoa nasce, cresce o seu corpo, ela se desenvolve e muda o seu comportamento, o próprio corpo muda, tudo vai sendo transformado. E tem muitos cristãos que não entendem que nasce de novo e que precisa crescer também, se tornar adulto espiritualmente. Aí quer ficar como criança, como adolescente, como uma pessoa imadura espiritualmente. Aí também vai estar sujeito a pecar, porque Deus dá um tempo para que a pessoa cresça. Se ela não cresce, Ele vai permitir que ela passe por alguma situação. Ela vai passar por situações que ela já teria que estar mais crescida, mais madura espiritualmente para conseguir vencer. Aí não está lá a criancinha, bebezinho, está lá adolescente. Aí vem o problema, vem a prova, vem a tentação, ela vai cair, vai fraquejar, e aí sofre as consequências do seu erro, do seu pecado. Algumas consequências do pecado a culpa que corrói a pessoa se sente culpada, e ela, se não se arrepender rapidamente, reconhecer o seu erro, confessar e buscar o arrependimento, buscar a misericórdia de Deus e assim receber dele o perdão e se reconciliar com Deus, enquanto ela ficar se sentindo culpada, mas não buscar esse arrependimento e o perdão, ela fica longe de Deus. E quanto mais tempo, mais longe de Deus ela ficar, pior fica, porque aí
ela começa a pensar que para ela aquele pecado talvez não tem perdão, que para ela não tem solução, que Deus não a ama, e o diabo vai se encarregar de colocar pensamentos dessa natureza e outros mais na mente da pessoa. E se ela der crédito, der ouvidos ao que o diabo está falando, ao invés de ouvir a Deus, a sua palavra e ao Espírito Santo, infelizmente ela vai passar por situações terríveis, difíceis, terríveis, e talvez corre risco até de perder a sua salvação. Também pode acontecer a falta de sensibilidade. A pessoa começa a pecar, hoje peca, amanhã peca, continua na prática de determinados pecados, vai se tornando insensível, inventando, arrumando justificativas para o seu erro, seu pecado, pensa que não tem problema, e Deus insiste até um certo ponto. Aí Deus conhece o coração da pessoa, sabe que ela quer continuar no pecado, Deus deixa, Deus permite, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Também pode acontecer uma situação de humilhação. A pessoa peca, Deus corrige, a pessoa não ouve. A pessoa peca, Deus dá a oportunidade para a pessoa se arrepender, a pessoa não se arrepende. Pode acontecer, segundo o propósito de Deus permitir uma situação de humilhação, até mesmo pública, para que assim a pessoa tenha a oportunidade, sendo humilhada, de se arrepender. E Deus corrige por amor, porque Ele nos ama. E também tem ainda a questão da consequência, o castigo, que é a consequência por causa dos nossos pecados, e até mesmo da própria justiça humana. Por exemplo, a pessoa rouba, se for um cristão, ela vai ser responsabilizada, ela vai ser pega e vai ter que responder pelo seu crime. Se ela matar, pior ainda. Enfim, existem as leis também humanas, e Deus também usa as leis humanas para nos corrigir. Misericórdia. Vamos agora ler em Tiago, no capítulo 1, versos 14 e 15. Tiago, carta universal de Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, nos diz assim o nosso Deus na sua palavra: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido. Por esse quem? Por esse desejo, por esse mau desejo. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, a tentação sobrevém a todos os homens, até o Senhor Jesus foi tentado. A tentação em si não é pecado, e Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o próprio diabo, é Satanás e seus demônios. Agora, está em nosso poder, como cristãos especialmente, cedermos ou não à tentação. E aí Tiago explica como que acontece o processo da consumação do pecado. Primeiro vem um mau desejo, através da tentação e através da nossa carnalidade. Satanás, ele é precursor ao homem, ou seja, ele já existia antes do homem ser formado. Então ele conhece muito bem, por observação, pelo conhecimento que ele já tinha lá no céu, ele conhece muito bem a natureza humana. Tanto assim que ele teve êxito lá de induzir Satanás, de induzir Adão e Eva a pecar. E continua fazendo a sua obra, tentando e fazendo muitos pecarem, muitos caírem, e nós precisamos vigiar e orar sempre. A palavra de Deus fala para nós: vigiai e orar sem cessar. Só vamos vencer as tentações se nós estivermos cumprindo esses mandamentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. Amém? Glória a Deus. E nos fortalecendo em Deus, para que assim o Espírito Santo, o próprio Deus, nos ajude a resistir a tais tentações. Então ele é tentado pelo mau desejo. A pessoa
cultiva um desejo mau, uma cobiça, uma inveja, uma atitude de orgulho, alguma coisa má, ela está deixando ficar no coração dela. Aí o diabo usa aquilo ali como se fosse uma matéria-prima para ele trabalhar e produzir, gerar o pecado. E aí a pessoa se deixa iludir, se deixa enganar, pensa que não tem problema, que Deus vai tolerar, que Deus não está vendo, que Deus entende, e aí ele peca. Em seguida, esse desejo tendo concebido, ou seja, a pessoa, vamos imaginar um adultério, a pessoa ela é casada e começa a cobiçar uma outra mulher, pode ser solteiro, pode ser casado, ele é casado, está cobiçando lá uma mulher que não é a dele, e ele começa a cobiçar, ele começa a admirar, ele começa a pensar que aquela mulher poderia ser a mulher dele, e vai dando vazão aos seus pensamentos, à sua cobiça. Então ele vai concebendo, é como uma mulher que vai gerar um filho, ela vai gerando um filho, até que o filho seja formado, pronto para nascer, para vir à luz. Assim é o pecado, a pessoa vai cultivando, vai dando vazão, e o comportamento dela vai sendo direcionado, vai sendo pautado por aqueles pensamentos, por aqueles desejos. Então ele, quem sabe, conhece, começa a se aproximar, começa a elogiar, e isso e aquilo, e aí o pecado vai só crescendo dentro da pessoa. Depois, assim como a criança, o feto vai crescendo na gestação. Depois chega a hora que ele se materializa, ele se exterioriza. Primeiro é interno, dentro da pessoa, dentro dos pensamentos, dentro dos desejos, dentro do íntimo, os desejos, as vontades, os sentimentos. Nossa, eu vou ser feliz com ela. Ela tem que ser a mulher da minha vida. Ela é a mulher da minha vida, por exemplo. Misericórdia. E aí chega a hora que nasce, aí se materializa, se concretiza. Depois que aconteceu, está consumado, aí a consequência é a morte. Mas como assim, pastor Luiz Henrique, a morte? É porque a palavra do nosso Deus nos declara que o salário do pecado é a morte. Veja em Romanos 6, vamos ler aqui 21 a 23 para dar um contexto. Romanos 6, 21 a 23. E que fruto colhestes então das atitudes das quais agora vos envergonhais? Lembra lá de nós comentamos, Adão e Eva depois que pecaram, ficaram com vergonha? Pois o resultado final delas é a morte. As atitudes, o pecado não é algo assim imaginário, algo abstrato, porque as pessoas falam muito pecado, pecado, pecado. Mas o pecado é uma palavra, uma expressão que ela tem o seu conceito como desobedecer a Deus. Mas, conforme nós explicamos agora, comentamos agora, ele depende de uma ação, depende de uma atitude. Pode muitas vezes ficar só no âmbito interno, porque Jesus falou: se você cobiçar uma mulher com desejo, né, de ter relações com ela, você já adulterou lá no coração. Uma pessoa fica imaginando, eu ali, tá, com ela, isso, aquilo. Então, Deus já considera como pecado. Mas a maioria dos pecados são materializados, ou seja, é preciso que haja uma externalização daquele desejo mau que foi nutrido, gerado no interior da pessoa. Então agora ele fala, repetindo 21, e que fruto colhestes? Então das atitudes das quais agora vos envergonhais. Atitudes, pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora libertos do pecado para os cristãos, e tendo sido transformados em escravos de Deus. Por que escravos de Deus? Deus não escraviza ninguém. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: que nós agora temos um Senhor, um dono, e nós devemos servir somente a Ele. Mas é um Deus tão amoroso, tão poderoso, tão cuidadoso conosco, que nós só temos a ganhar. Só temos a ganhar se nós fizermos aquilo que Ele quer, porque tudo que Ele quer é para o nosso próprio bem.
e para nos abençoar, amém? Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, o fruto que eu vou produzir, que eu vou gerar, as atitudes, o comportamento, o que eu vou externalizar do que eu estou cultivando no meu coração agora como cristão, deve ser santificado, ou seja, exclusivo para Deus. Santo é exclusivo para Deus. Você tem que fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Se eu assim fizer, esses frutos, eles vão me assegurar a vida eterna e assegurar a quem assim fizer. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos repetir? Porque o salário do pecado é a morte, o pagamento, o salário como pagamento, a consequência. O trabalhador que trabalha, no final do mês, ele tem direito ao seu salário. O patrão passa a ter uma obrigação para com o trabalhador, não é favor. Ele trabalhou, agora ele tem direito de receber o seu pagamento, o seu salário, a retribuição das atividades do labor, do trabalho que ele executou. Então agora, se nós obedecermos a Deus nesse sentido, nós passamos a ter direito à vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. E o contrário, se nós desobedecermos, nós perdemos o direito à vida eterna. Nós perdemos o direito à vida eterna no céu, porque haverá sempre uma eternidade para o nosso espírito, ou no céu com Deus, glória a Deus, ou no inferno com Satanás, misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus já nos deu, já nos ofereceu a vida eterna através do Senhor Jesus. Por isso que fala dom gratuito. A salvação é de graça, porque o Senhor Jesus é que conquistou para nós. De graça no sentido de nós que nós não conseguiríamos fazer nada para merecer. É nesse sentido, não que não tenha valor. Tem um grande valor a vida e o sacrifício do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não podemos jamais negligenciar essa verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, agora nós temos direito à vida eterna através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que precisamos manter um relacionamento próximo com Deus, um relacionamento de intimidade, de proximidade com Deus. Todos os dias nós devemos buscar nos aproximar mais de Deus, e assim Ele também se aproximará mais de nós. Vejamos em Isaías, no capítulo 59, profeta Isaías 59, nós vamos ler somente o verso de número 2. Muito calor, muito calor. Isaías 59, 2. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o que a gente observa que observa muito o comportamento das pessoas, que as pessoas falam, manifestam, é que elas querem jogar a culpa dos seus pecados, atribuir a culpa dos seus pecados ao diabo. Não, pastor, foi o diabo. Foi o diabo. A culpa é do diabo. Irmão, o diabo tem a parcela de culpa dele, mas se você não der lugar, você não vai pecar. Ele vai te seduzir exatamente naquele ponto que ele observar que você está fraco, que você está gestando a cobiça, gestando o pecado, tá? Cobiçando, está querendo, tá dando sinais de que você quer consumar o pecado. Aí ele vai vir com todo o gás, com toda a força sobre você, misericórdia. No entanto, são as vossas maldades. Olha só, não está falando, não está citando o diabo aqui. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados
nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dará ouvidos. Então, meu irmão, é claro que nós não podemos generalizar, mas se você está orando a Deus e Deus não está te dando ouvido, não está respondendo a sua oração, a primeira coisa que você tem que buscar examinar a si mesmo, pedir o Espírito Santo que sonde o seu coração, é se você não está em pecado, porque está muito claro. Primeiro, os vossos pecados, a pessoa que já está na prática do pecado, nublaram no passado, já nublou, já ficou oculto, e esconderam de vós a face do Senhor. Uma linguagem figurada, porque nós não vemos a face de Deus, mas é como uma escuridade. Quando está muito escuro, o tempo fecha, se é durante o dia que vai chover, fica aquelas nuvens escuras, fica tudo escuro. Durante o dia fica escuro muitas vezes, se for conforme a situação, e à noite também fica tudo escuro. Então é uma comparação. E Deus está na escuridão? Não, Deus está na luz. Então, se está falando de escuridão, está simbolizando o pecado, ou seja, a pessoa está na escuridão, ela está na prática do pecado, está longe da luz. O que nós temos que fazer se a gente pecar? Se aproximar da luz. Glória a Deus. Se aproximar de Deus rapidamente, urgentemente, se arrepender e clamar a Deus que tenha misericórdia, confessar, orar até que a gente realmente se arrependa, até que nós possamos nos sentir perdoados verdadeiramente e a paz volte ao nosso coração. Amém? Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dará ouvido. Por que Deus não lhes dará ouvidos? Aí já no futuro. Você está orando agora, esperando que Deus responda, que Deus faça, mas Deus não dará ouvido enquanto você não se consertar com Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então agora, vamos também, tínhamos separado aqui, vamos também rapidamente ler em Jó 34, 21 e 22. Livro de Jó, capítulo 34, versos 21 e 22. Porquanto é Deus que observa o caminho dos homens, Ele vê claramente cada um de seus passos. Não há escuridão, olha a escuridão aí, não há escuridão nem densas trevas, onde os que praticam o mal possam tentar se esconder. Não há escuridão nem densas trevas, onde os que praticam o mal possam tentar se esconder. Lá, Adão e Eva lá querendo se esconder de Deus, no meio do jardim. Olha só o que Jó fala: não há escuridão nem densas trevas, onde os que praticam o mal possam se esconder. Onde os que praticam o mal possam tentar se esconder. Não vai conseguir, né? Porque Deus tem olhos. A Bíblia nos declara que Deus tem olhos que são como fogo, chamas de fogo. Ele vê tudo. Nada passa desapercebido a Deus. E Ele registra tudo também. Está tudo sendo filmado e registrado lá no céu. Misericórdia. Ai, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós temos que andar na luz, temos que andar junto de Deus, porque Ele é a luz, próximo de Deus, para recebermos dele a luz, e não nos afastarmos da sua luz, para não incorrermos no pecado e passarmos a ficar em trevas. Para finalizar então a mensagem de hoje, nós vamos ler aqui em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, carta ou epístola de Paulo aos Efésios capítulo 2, nós vamos ler dos versos 4 ao 10, Efésios 2, 4 ao 10, nos diz assim o nosso Deus, na sua palavra: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, Deus deu-nos vida com Cristo. Vamos repetir? No entanto,
Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Essa é a nova vida, o novo Espírito que nós recebemos regenerado, a vida no Espírito. Deu-nos uma nova vida, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Quer dizer, quando nós estávamos mortos, porque o homem já nasce condenado à morte eterna, por causa do pecado herdado de Adão e de Eva. Nascemos de novo, reconhecemos ao Senhor Jesus como nosso Senhor, confessamos Ele como nosso Salvador de todo o coração, com fé. Aí nós nascemos de novo, recebemos um novo Espírito, e é por isso que é pela graça que nós somos salvos, mas mediante a fé, conforme nós já falamos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Nós ressuscitamos daquela morte, daquela condenação no nosso espírito. Nosso espírito estava morto, separado de Deus. A Bíblia fala que Deus estava irado conosco por causa do nosso pecado, mesmo que foi lá um pecado herdado, mas o homem nasce com essa tendência e ele já nasce, daqui a pouco já começa a pecar também. Então, enquanto nós não nascemos de novo, porque aí, mesmo que nós eventualmente pequemos, como acontece infelizmente, mas Deus olha para nós e vê em nós o sangue de Jesus. Ele olha para nós, vê o sangue de Jesus em nós, e aí ele sabe que Jesus morreu por nós, que ele tomou o nosso lugar lá na glória, na cruz do Calvário, e ele se fez maldição em nosso lugar, ocupou um lugar que estava destinado a mim, a você, a nós, e agora ele não nos condena mais. É claro que desde que nós também cumpramos todos os demais requisitos, né? E esse é o primeiro momento do processo de salvação que se iniciou ali, no momento que nós nascemos de novo. Pela graça sois salvos. 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então ressuscitamos espiritualmente com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós vamos falar desse aspecto numa próxima mensagem, talvez no próximo domingo, se não brevemente nós vamos explicar melhor o que significa isso, estarmos entronizados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, ou seja, nós já tivemos muito mais revelações da graça de Deus, da riqueza da graça de Deus, do que os primeiros cristãos, porque eles ainda não tinham, por exemplo, o que nós chamamos de Novo Testamento. As Escrituras que foram registradas depois, nós hoje temos acesso, eles não tiveram. Então, para ter revelação de Deus, nós precisamos da palavra de Deus. Eles conheceram a Deus até um certo nível. A partir dali, nós hoje temos a oportunidade de conhecer mais do que o que eles conheceram até então. Lógico que lá no céu, aí muda a conversa. Lá o conhecimento é muito mais ampliado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Então Deus coloca em nós uma porção de fé suficiente para nós crermos nele, e assim nós temos acesso à graça, conforme nós já acabamos de comentar. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Então não adianta eu fazer nada para ter a salvação. A única coisa o único requisito, ou seja, o requisito essencial e indispensável que nós precisamos é a fé, é crer no Senhor Jesus como Filho de Deus, confessar a Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Esse é o primeiro passo. A partir dali,
a separação que existia entre nós e Deus é retirada por causa do pecado original lá de Adão e Eva, é retirada. Nós somos reconectados do Espírito, nosso Espírito é reconectado em Deus pelo Espírito Santo, nascemos de novo. Então agora nós temos uma expectativa. Bom, e aí agora? Estou tranquilo? Não preciso fazer mais nada? É claro que não. Agora nós começamos uma caminhada espiritual e precisamos ir prosseguindo, crescendo, sendo transformados, aperfeiçoados, buscando a santificação, produzindo as boas obras decorrentes da nossa fé, e aí nós vamos assegurando a nossa salvação, de fé em fé e de glória em glória, amém? Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Nós não somos salvos pelas obras, mas todo aquele que está em Cristo, ele automaticamente vai produzir boas obras, porque elas são decorrentes da transformação que Deus faz em nós. Nós agora, tendo o amor de Deus, experimentando o amor de Deus, conhecendo a Deus gradativamente, cada vez mais e mais, nós vamos ser constrangidos pelo próprio amor de Deus para produzir boas obras, amém? Glória a Deus. Quem não está sendo constrangido para produzir boas obras, ainda está afastado de Deus, ainda não está vivendo plenamente no amor de Deus. No momento que nós passamos a experimentar o verdadeiro amor de Deus, que Deus tem por nós, esse próprio amor, ele nos constrange a mudar de atitudes, a deixar das velhas práticas, das más obras, e passarmos a viver de uma nova forma que agrada a Deus e produzir boas obras, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então essa foi a mensagem para nós nessa noite. Que Deus assim tenha falado com você, como falou comigo, e que essa mensagem seja abençoadora, transformadora, edificadora, e aí para a glória do nosso Deus e para o nosso bom proveito, e assim nós possamos cada vez mais nos fortalecer através da ação, poder do Espírito Santo, mediante o conhecimento da palavra de Deus, e assim nós estamos conhecendo a Deus. Se nós queremos nos aproximar mais de Deus, é essencial conhecer mais a Deus, por meio da sua palavra e por meio da sua própria ação, do seu poder, do seu Espírito. A palavra é Espírito e vida, é o próprio Deus falando conosco, amém? Se nós dermos ouvidos e desejarmos e nos esforçarmos para acolher no nosso coração, nos deixarmos e fazermos tudo possível para sermos transformados pela palavra de Deus, nós vamos ser muitíssimo mais abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os presentes e aqueles que vão ver essa mensagem depois através da internet, pelas mídias, pelos canais. Em nome de Jesus nós abençoamos a todos, pedindo que o nosso bom Deus guarde, proteja, livre a todos do mal, que dê uma noite de sono, descanso, de repouso abençoada, tenha saúde restaurada, tenha as forças renovadas, e que a paz do Senhor Jesus, que ultrapassa qualquer compreensão, qualquer entendimento, venha sobre todos, em nome de Jesus. Nós abençoamos a todos, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.